No capítulo 4, eu vou fazer a leitura dos versos 13 a 18, ou seja, a parte final do capítulo, né? Do verso 13 em diante, e assim nós finalizamos este capítulo nesta manhã. Como você já sabe, nós viemos ao longo do mês de novembro expondo a carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta, pelo menos, com ênfase na ideia central de que o povo que aguarda, que ama e espera a vinda do Senhor, a sua volta, a sua segunda vinda, é o povo que caminha com o Senhor, nos caminhos do Senhor, de modo que esperar é caminhar. E estamos chegando aqui à conclusão, caminhando hoje à noite para o capítulo 5 e a conclusão da série. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, acompanhe a leitura com atenção, reverência, fé e alegria. Esta é a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós estamos te cultuando, adorando o Senhor, na mediação perfeita de Cristo, por meio de cuja obra tudo que estamos fazendo aqui, ó Deus, é celebração aceitável, agradável diante do Senhor. Esta adoração faz parte do fruto do penoso trabalho da alma de Cristo em nosso favor, para a tua glória, Pai. E assim, Senhor, é com alegria no coração que nós te louvamos e te bendizemos por este momento em que a tua palavra está sendo lida, será explicada, aplicada à nossa vida. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos conduza ao entendimento, que teu Espírito Santo atue de forma poderosa, de modo a que os nossos corações, a nossa vida, sejam tocados pela tua palavra, direcionados pela tua palavra, e a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo. Traz-nos, ó Deus, os frutos graciosos do teu trono, ó Pai, a partir da pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, comentando este texto aqui, esse parágrafo do verso 13 ao verso 18, William Hendrickson nos informa de uma mulher egípcia chamada Irene, que enviou uma carta ali durante o período do segundo século, uma carta de condolência, uma carta expressando os seus pesares, seus pêsames, seus sentimentos a uma família enlutada, uma família de uma amiga muito querida dela. E ela conclui a carta com as seguintes palavras: contudo, contra tais coisas nada se pode fazer. Portanto, confortem uns aos outros a Deus. Meus irmãos, como pastor, não é? Um dos momentos mais
difíceis, desafiadores, desagradáveis, tristes, é quando nós precisamos realizar o que costumamos chamar de ofício fúnebre, de pessoas que, até onde estamos informados, não professaram a fé em Cristo, não é? E não sabemos o quanto de obstinada incredulidade permaneceu naquele coração. E, óbvio, a esperança é de que a pregação, por meio dos parentes, das pessoas que conviveram, tenha frutificado e, no último instante, a fé tenha brotado. Mas, como não houve a profissão, nós não tomamos conhecimento e é difícil. É difícil fazer o chamado ofício fúnebre de alguém que não dormiu em Cristo, como o apóstolo se refere. Nós estamos caminhando aqui para a parte final desta carta. Nós víamos insistindo de que esperar é de fato caminhar. O apóstolo vai conduzindo todos os seus ensinos, exortações, motivos de gratidão ao longo da carta, embora ela não tenha sido escrita a partir de capítulos, os capítulos são um manejo editorial, mas o desenvolvimento das ideias vão apontando para esse manejo, Nós dividimos em capítulos, identificando os assuntos, e ao final de cada bloco de ideias, o apóstolo vai ali fazendo esse link, ligando tudo o que ele falava, tudo o que ele ensinava, todos os motivos de gratidão, todas as exortações à vinda de Cristo. Se você olhar com calma, ao final do primeiro capítulo faz referência à vinda de Cristo. Essa é a grande força motriz daquela fé, daquela esperança, daquele amor. No capítulo 2 também finaliza com essa expectativa. O capítulo 3 finaliza assim, e agora o capítulo 4, novamente o assunto ressurge, agora com mais força, com mais ênfase, num trecho bem maior, 6 versículos, a partir de um problema da igreja. Havia aquela ênfase, o evangelho ali pregado era o evangelho da ressurreição de Cristo e também da sua segunda vinda, agora como o nosso Redentor e juiz de todos, vivos e mortos, para estabelecer finalmente o reino eterno, novo céu, nova terra. E aqui o apóstolo está falando daquela angústia, ou está tratando a angústia que havia no coração da igreja, porque eles esperavam a vinda de Cristo para qualquer momento, assim como nós, e pessoas, eventualmente, que haviam ouvido e crido, naquele período já aconteceu de alguém morrer, e havia os seus mortos, ou aqueles dentre eles que dormiam em Cristo, como o apóstolo insiste em usar essa expressão. E então subia aquela aflição, e agora? As pessoas estão morrendo e Cristo não voltou. Qual é a situação desses que morreram e Cristo ainda não voltou? Eles não testemunharão a gloriosa vinda do Senhor? Esse é um tipo de aflição que subia àqueles corações, além da própria tristeza mesmo, meus irmãos? Todos nós que conhecemos o luto sabemos a dor que ele nos provoca. Então esses irmãos ouvem do apóstolo, do pastor fundador daquela igreja, essas palavras de consolo, não é? Nós, por exemplo, como comunidade local, esta semana partiu a nossa irmã Laurinete. Há 2 meses e alguns dias nos despedíamos temporariamente também do reverendo Wilson, muito amado nosso. Todos nós precisamos desse consolo. Ele é oportuno para todos nós. E nós vemos aqui que o apóstolo ensina que nós, os vivos, nós não vamos preceder aqueles que dormem. Na vinda do Senhor, eles terão precedência. Eles gozam já um grande privilégio, porque já estão na presença do Senhor, e eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que testemunharmos aquele evento, seremos transformados, e todos juntos, reencontrados, encontraremos o Senhor. Esse é o resumo. Então o apóstolo, ao usar a expressão, não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, aos mortos no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
Então nós temos a ênfase aqui em 3 sentimentos: a tristeza comum, a tristeza que é inclusive um sinal de que estamos realmente sensíveis aos acontecimentos, portanto um sinal até de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde psíquica, a tristeza diante da morte. Mas também ele nos fala de esperança. Não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Então, sim, há tristeza no povo de Deus pelos que partem, é claro, é óbvio que há, mas é uma tristeza diferente, porque é a tristeza dos que têm esperança. E ele descreve essa esperança a partir do verso 14 em diante, justamente com a verdade, com a certeza da ressurreição daqueles que partiram, da sua precedência sobre nós, do reencontro garantido e de estarmos para sempre com Cristo. Essa é a esperança que trata a nossa tristeza. E o terceiro sentimento, então, é o consolo. De modo que esses 3 sentimentos estão aí nessa equação que nós poderíamos descrevê-la da seguinte forma, não é? A tristeza mais esperança igual a consolo. Ou, se você quiser mexer um pouquinho o sinal de mais e fazer um X, porque pode ser também o X de confronto, não é? Tristeza confrontada, X vezes, versus esperança igual a consolo. E isso nos leva ao tema mesmo que o apóstolo está explorando, e é o tema, obviamente, inescapável deste sermão: na esperança, consolo, não é? E em que consiste, então, este consolo? Como é que essa esperança nos consola? A esperança da vinda de Cristo, porque esperar é caminhar. Se quisermos adequar o tema geral, nesse aspecto específico, esperar é consolar. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança. Como ela pode nos consolar? Em primeiro lugar, consola-nos saber que a separação que causa tristeza é temporária e o reencontro é uma certeza eterna. A separação, este é o primeiro motivo de consolo que essa esperança nos traz. A separação é por um tempo, mas o reencontro é certo e eterno. Note, não queremos que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Por quê? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu li agora o verso 14. Veja se não é isso mesmo que Paulo tinha ensinado à igreja de Corinto, a propósito de onde ele escreve a carta aos Tessalonicenses. No capítulo 15 daquela carta aos Coríntios, a primeira, verso de número, capítulo 15, a partir do verso 13, ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí tem uma sequência lógica. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé de vocês. Mais adiante, no verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não há transformação de vida, não há mudança agora, porque não há esperança lá. Se eu não espero, eu não caminho. E se eu não espero nessa esperança bendita da ressurreição, as coisas aqui perdem o sentido. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, acabaram, findaram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos de fato os mais infelizes de todos os homens. Mas, por outro lado, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Nós lidamos com esse fenômeno terrível de uma forma diferente. Essa esperança trata a nossa tristeza, portanto, a tristeza do cristão é diferente. E há lugar para verdadeiro consolo, diferente do que disse aquela egípcia, não é? Contra essas coisas não há o que fazer, portanto, consolem-se. É inócuo. Como podemos consolar-nos se não há o que fazer, se não há esperança? Não é um bom antídoto para a tristeza um consolo que diz: que há de fazer? É assim mesmo. Não, isso no máximo conforma, mas não consola. O nosso consolo, mediante a esperança, é a certeza da ressurreição, e é por isso que o apóstolo faz esta conjugação. Pois se cremos, uma vez que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque esta é a nossa fé, nós devemos crer também que desta mesma maneira Deus, mediante Jesus, a sua obra, e na ocasião da vinda dele, trará em sua companhia, na companhia de Cristo, os que dormem. E isso nutre o nosso coração com esperança. Pastor, mas eu continuo sofrendo com a dor do luto. Sim, é verdade, isso é um sinal, como dissemos, de saúde espiritual, emocional, psíquica. Você é uma pessoa normal, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa que lamenta a morte como Cristo a lamenta. Você é uma pessoa que entende que a morte é antinatural, porque é isso que ela é. O ensino, não é escolar básico, ele está certo numa perspectiva apenas debaixo do sol, mas para quem tem uma perspectiva para além de debaixo do sol, uma perspectiva redentiva das últimas coisas, não é nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Não, isso não é o natural, isso é o antinatural que o pecado trouxe. Mas aquele que faz novas todas as coisas traz uma nova realidade e ela nos conforta. Uma vez que cremos que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, cremos também que o mesmo Deus trará na companhia de Cristo esses que dormem. E não somente isso, meus irmãos, notem a insistência do apóstolo em usar o termo os que dormem. Então, no verso 13, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. No final do verso 14, ele usa novamente a expressão dizendo que Deus ou que Jesus trará em sua companhia os que dormem. No verso 15, ele diz que nós não vamos preceder de maneira nenhuma os que dormem. Esta é uma expressão que nos mostra, sim, por um lado, a sensibilidade do apóstolo para com a dor dos enlutados. É um termo que pode ser entendido como uma espécie de eufemismo cuidadoso, carinhoso, uma forma abrandada de se referir aos mortos. Mas não é somente isso. Nem de longe é somente isso. O que o apóstolo está dizendo é que este termo é adequado aos mortos em Cristo, porque sim, eles despertarão. O sono não é algo definitivo, o sono implica no despertar. Os que dormem naturalmente despertam, e é sobre esta transitoriedade daquele estado de separação temporária, tanto da alma e do corpo, quanto também daquelas personalidades, aquelas pessoas mesmo, ou seja, corpo e alma, não é? A pessoa íntegra, integral, inteira, separados dos que amam. Então essa separação tanto do corpo e da alma, quanto a separação de nós que nos amamos, promovida pela morte, essa separação é temporária, e o apóstolo compara isto a um sono. Não que ele estivesse sugerindo a doutrina que nós reprovamos de sono da alma, não é? Que a pessoa morre e sua alma fica inconsciente até... Não. Não é como Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, consciente, convivendo.
Então, há uma separação do corpo e da alma. A alma já está na presença do Senhor imediatamente, gozando das maravilhas da presença bendita de Cristo nos céus, na presença do Pai. Obra maravilhosa. Nós fechamos os olhos aqui, abrimos diante do Senhor. E o que o apóstolo está dizendo é que essa situação é temporária. Então, ele não está só sendo cuidadoso, um pastor cuidadoso, usando boas palavras, palavras leves, para lidar com a situação delicada dos irmãos. Isso é uma parte da verdade, mas não é só isso. Ele está trazendo a consciência mais profunda de que isso é temporário. Eles vão despertar. Estaremos juntos novamente. Tanto é que ele equivale, essa expressão, os que dormem, agora no verso 16, à situação mesma da morte. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes mortos são aqueles que dormem, que dormem, que dormem. Você sabe que existe um recurso, não é? Não na língua grega em que o Paulo escreveu, mas sendo Paulo judeu, não é? Há um recurso não só linguístico, mas lógico, dentro da cultura hebraica, na forma de lidar com o idioma, e agora se valendo disso já em outro idioma, no grego, é um fenômeno chamado de hebraísmo, é usar a mentalidade hebraica no novo idioma, que é essa repetição. E o que o apóstolo está fazendo aqui, repetindo 3 vezes, dormem, 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 é dizer, é uma certeza, é só temporário, é por breve tempo, despertarão, despertarão, despertarão. Poderíamos entender assim, nas entrelinhas, de forma muito justa, de forma muito ajustada. E aí no verso 17 ele diz, nós os vivos e eles, os que dormem. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Existe o nós, existe eles, mas aqui há a realidade bendita do reencontro. Juntamente com eles. Então a ressurreição, que é uma certeza, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza da ressurreição dos que dormem, dos que estão mortos, mas não permanecerão mortos, despertarão, daqueles que hoje já vivem as verdades eternas lá, mas despertarão por ocasião da ressurreição dos mortos, quando na vinda de Cristo. Então, esperar é caminhar nessa direção. E aí ele diz, é uma cascata, é uma cachoeira, é um embalar de promessas e bênçãos que nos alegram, que confrontam a nossa tristeza, porque Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos, esses que aguardamos ressuscitarão, e não é só isso não, minha gente, nós vamos nos encontrar, nós e eles juntamente. O reencontro é também uma certeza, junto com a ressurreição. É bom demais. Isso consola, isso elimina a tristeza? Claro que não. A gente queria estar junto agora, mas ele tem coisas melhores, porque estar junto agora aqui, o que é aqui comparado com lá? Não é? Ele tem coisas melhores. O processo é encarado por nós de forma difícil, e é por isso que precisamos de consolo, e esse consolo está presente na certeza da ressurreição, que é por si a certeza do reencontro. Conforte seu coração com isso. A ordenança do apóstolo, o conselho amoroso é: consolem-se uns aos outros, não conformem-se, como disse aquela egípcia acerca da qual nós lemos no começo, Quanto a essas coisas não há o que fazer. Porque não é a última palavra da morte, mas a última palavra é da vida, bradada por Cristo, que bradará a sua palavra de ordem. O arcanjo vai falar, vai dar ordem, a trombeta será soada, e isso acontecerá, não é? É o que acabamos de ler. Então, uma primeira aplicação consoladora por esta esperança, não é? Nos diz respeito a lembrarmos-nos de que podemos viver a tristeza do luto,
consolados pela certeza do reencontro. Uma segunda aplicação a esse respeito, e você talvez esteja consciente desse fenômeno, é que além da dor, não é? Daquele vazio, da ausência, machuca muito, não é? É muito ruim lidar com isso. Mas além desta dor, o enlutado, aquele enlutado mais imediato, o parente, o cônjuge, o filho, o pai, aquela pessoa, ela vai entrando numa espécie de crise. Por quê? Porque inexoravelmente, inevitavelmente, os dias passam, a vida continua. E uma das mais profundas crises do enlutado é um certo sentimento de traição, como se estivesse abandonando a pessoa amada, que teria ficado para trás. E é muito difícil seguir adiante. E em conversas pastorais, não é? Nós já tivemos ocasiões de ter que aconselhar irmãos com esse tipo de dificuldade. Não se sente em paz para ir adiante, porque parece uma traição, um abandono, um deixar para trás aquele que está separado temporariamente pela morte. Mas veja, essa insistência do apóstolo nos lembra que eles passaram na nossa frente. Nós não estamos deixando ninguém para trás. Percebem? Nós nem os precederemos no evento. Eles são os da primeira fila. Quando a ordem for dada, nós de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Eles passaram na frente. Primeiro que já estão lá e serão os primeiros. Eles serão ressurretos primeiro. Depois nós seremos transformados, nós e eles juntos nos ares com Cristo. Então, quando tocamos em frente, quando seguimos adiante, porque esperamos, quando caminhamos, não estamos deixando para trás, estamos caminhando na direção deles. O reencontro é uma certeza. É bom. Agora você quer ir para frente, né? Porque não ficou nada para trás, não. Está lá na frente nos esperando, com Cristo, em Cristo. E isso é confortante, sobremodo. Não só suficientemente confortante, mas de forma assim exuberante, transbordante. A transbordante consolação em esperar. Então, esperar é caminhar, não é como temos dito? Nesse aspecto, o caminhar é confortante, é consolador. Esperar traz consolo. Essa expectativa da vinda de Cristo traz coisas maravilhosas para nós. Bem, o apóstolo também nos lembra que, se em primeiro lugar, a esperança nos consola, não é? Com a certeza desse reencontro, não é? Porque a separação é temporária, o reencontro é uma certeza, podemos seguir adiante, mas também é porque Deus mesmo garante esse reencontro. Deus mesmo está empenhado nesse reencontro. Então, é consolador essa esperança, essa certeza, porque ela nos lembra que a separação que dói é temporária, mas a alegria do reencontro é eterna. Em segundo lugar, é consoladora essa esperança, porque ela está fundada em Deus mesmo, que está comprometido com isso. Veja, o verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, que é esse agente mesmo da ressurreição de Cristo, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. É coisa de Deus, Deus mesmo
quer isso. O verso 15 nos diz, não é, que há essa certeza que eles inclusive nos precederão, e no verso 16 o apóstolo lembra: porquanto o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que eu gostaria aqui de destacar para a nossa atenção? É que o Senhor mesmo, Ele não só quer que seja assim, mas Ele vai fazer, Ele está envolvido. E então o apóstolo diz: dada a sua palavra de ordem, ou essa expressão da vontade dEle. Ele ordena essas coisas, Ele quer que seja assim. Então, tem essa sequência solene, verso 16, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ou seja, manifestada a sua vontade de que seja desta forma, ouvida a voz do arcanjo. Então tem uma hierarquia acontecendo, né? O arcanjo vai então se pronunciar e a trombeta será soada. Isso nos lembra muito aquele episódio registrado em Êxodo 19, quando o povo liberto, não é, testemunha Deus mesmo descendo para o seu povo. O povo que Deus resgatou é o povo para o qual Ele desce para estabelecer a sua relação de pacto, sua aliança com aquele povo. Êxodo 19, versos 16 a 18, nos dão um vislumbre daquela ocasião. Êxodo 19, versos 16 a 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Eu quero ler os versos 19 e 20 também. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e esteve ali com o Senhor. O escritor aos Hebreus atualiza esta realidade para a igreja. Hebreus 12, versos 18 a 24, nós lemos assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, fazendo referência ao monte Sinai, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em Cristo essas coisas estão agora acessíveis a nós. E a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nossa comunhão com os que dormem não pode ser quebrada. É nesse sentido que o apóstolo, ou o escritor aos Hebreus, inicia aquele capítulo se referindo à nuvem de testemunhas. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Uma referência imediata aos que dormem. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue
da aspersão, que fala coisas superiores a o que fala o próprio Abel. Meus irmãos, isso se deve ao fato de que Deus mesmo está totalmente envolvido nesta obra do reencontro. O que o escritor aos Hebreus estava trazendo à mente e à compreensão dos irmãos é de que há um empenho total, e isso é por causa da aliança, do pacto, do compromisso de Deus conosco. Nós podemos ter essa certeza porque é Deus mesmo que a dá. E que certeza é essa? É de que a união entre nós é indissolúvel. A união com Cristo gera um relacionamento eterno também entre nós. E hoje, nós somos irmãos daqueles que creram antes e estão no Senhor. Essa comunhão não pode ser quebrada nunca. Nunca. Esta é uma certeza, sim, consoladora, suficientemente consoladora. Nossa esperança é uma certeza, pois está fundamentada em Deus mesmo, no caráter dEle, no compromisso dEle com a aliança. Descanse seu coração, confie no Senhor. Ele quer fazer, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Não tenha nenhuma dúvida. Por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, consola-nos saber que o nosso reencontro com os amados, as pessoas que amamos, que já estão na glória, é também e acima de tudo o nosso encontro com o amado de todos eles, o amado da nossa alma, o amado através de quem a glória é glória mesmo, porque é a glória dele, é o nosso encontro com Jesus. Esse é o maior dos consolos, e parece que o apóstolo vai numa progressão e guarda isso para o verso 17, quando ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, não nos iludamos. Como disse Agostinho, né? Criaste-me para ti, e minha alma não está em paz até que eu esteja contigo. O aplacamento da dor, do luto, não é tudo o que nós precisamos. Faz parte da bênção de Deus. Mas se nós chegássemos nos céus e encontrássemos, refazendo, quando chegarmos nos céus e encontrarmos os nossos amados, e agora sim o condicionante, se Cristo não estivesse lá, não haveria alegria plena. Não nos iludamos. Embora a dor presente nos faça talvez imaginar que ter o restabelecimento desses relacionamentos seria a máxima alegria, não é. Nossa alegria não estaria completa sem o amado da nossa alma. Esse reencontro só seria perfeito, só será perfeito, porque é um encontro de todos nós com Ele, que operou essa obra bendita. É por causa da ressurreição dEle, é por causa do amor dEle, e é porque nós somos dEle que o reencontro acontecerá. Então cabe nos perguntarmos, não é? Como anda a nossa expectativa pelo encontro, que pode sim ser acrescida pela expectativa do reencontro. O apóstolo mesmo está nos dando essa licença, ele está usando o encontro como conforto para nos falar daquele reencontro. Mas ele deixa para o final, e ele diz: o ponto culminante é que estaremos para sempre com o Senhor. Num certo sentido, é bom nutrirmos um certo luto, e aí me entenda, entre muitas aspas, não é? Porque ainda não o vemos face a face, um desejo por esse encontro, nutrir esse desejo,
orientando melhor o nosso desejo pelo reencontro com aqueles que amamos. Se é que é a Ele que amamos acima de tudo e de todos. Estamos entrando no mês de dezembro, as celebrações natalinas, a obra do amor consumada, e precisamos nutrir então esse desejo pela vinda do Senhor, amar a vinda do Senhor. E assim, o próprio apóstolo propõe a conclusão deste sermão, no verso 18: consolai-vos, portanto, que tanto, porque a separação é temporária, o reencontro é verdadeiro, porque Deus mesmo está empenhado por causa da aliança neste reencontro, e porque esse reencontro é um encontro com Cristo, então agora sim, consolem-se, não é? Porque há material para esse consolo. Este é o nosso consolo, a esperança. O melhor remédio para a saudade é o reencontro, não tem outro. Não tem nada que mate a saudade, a não ser reencontrar. Este é o consolo verdadeiro. E o melhor reencontro é esse descrito pelo apóstolo, preparado por Deus mesmo, pela obra de Cristo, novo céu, nova terra, sem sofrimento, sem o pecado, sem a dor, e com a presença abençoadora de Cristo eternamente. É por isso que nós temos consolo na esperança. Que Deus nos nutra esse consolo. Ele é perfeito. Vamos entoar o cântico Lá está o meu tesouro. Enquanto cantamos, lembre-se dessas verdades. E também aproveite a ocasião para manifestar a sua gratidão e adoração a Deus também pela consagração de dízimos e ofertas.